Câmara analisa um projeto de lei que permite que terceiros comprem dívidas tributárias dos entes federados, da União, estados e municípios, com descontos. Nós vamos conversar sobre esse projeto de lei, é o projeto 459, um projeto de 2017, que está em análise no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e a gente vai conversar sobre um pouquinho sobre essa proposta aqui com os deputados Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro. Deputado, seja bem-vindo. Muito obrigado, uma alegria muito grande e um abraço fraterno para o general Peternelli, nosso deputado. Nós vamos conversar também aqui, fazer um bate-papo aqui também com o deputado general Peternelli, do PSL de São Paulo, para falar um pouquinho aí sobre essa proposta. Deputado, seja bem-vindo ao Câmara Debate. Jaciene, é um prazer muito grande estarmos aí com o Paulo Ramos, debatendo um assunto muito importante, como são todos os PLPs que tramitam aqui na Câmara. Deputado, vamos começar então falando com o senhor. O senhor é a favor da aprovação dessa proposta, né? É um projeto de lei, então, como a gente falou aqui no comecinho, que permite que outras pessoas comprem créditos, né? Dívidas tributárias aí dos estados, dos municípios e da União, com desconto. A proposta recebe algumas críticas, inclusive órgãos de fiscalização e controle que não concordam com a aprovação da proposta, como a Receita Federal. Por que o senhor defende esse projeto? Jaci, esse projeto ele tem a relatoria, inclusive, do André Figueiredo, que é do PDT, o mesmo partido do Paulo Ramos. Então, ele vai ter uma oportunidade ímpar de estar nesse contato. Nós temos realmente, como você falou, é um projeto polêmico, ele é um projeto sensível, tem que ser bem calibrado, ajustados. Você comentou sobre a Receita, além da Receita Federal, os procuradores se manifestaram contrários, os procuradores da Fazenda Nacional se manifestaram contrários, o cidadão da dívida que acompanha esse problema também se manifestaram contrários. Então, ele tem uma série de ressalvas. Eu entendo que você colocar uma hipótese da venda, vamos dizer assim, de ceder esses créditos, ele poderia ocorrer em situações muito específicas. Eu comentei para um amigo há pouco tempo que determinadas situações de empresas, por exemplo, elas chegam a um ponto em que ela transpassa essa dívida para uma outra firma especializada em cobrança de dívida e vende aquela atividade. Nós observamos muitas vezes, até no comércio, antes quando se tinha muitas vezes cheque, em que a pessoa dava um cheque para 30, 60, 90 dias, muitas vezes tinha pessoas que repassavam esse cheque com um deságio. Isso é para melhor sintonizar. Então, nesse caso, o projeto de lei permite que ocorra a securitização da dívida, ou seja, a venda dessas dívidas, seguindo todos os critérios, né, de legalidade, de impessoalidade, de moralidade, de publicidade e de eficiência nesse processo. Pode ser que determinadas dívidas de determinado valor não haja interesse, né, de colocar a Advocacia Geral da União para aquele contexto e, eventualmente, a lei pode permitir que essas dívidas ocorram a securitização. Então, ela é muito sensível e deve ser bem calibrada. Só vamos dar aqui um exemplo para as pessoas entenderem bem. O projeto ele traz um termo aí, né, difícil, e que muita gente não desconhece: securitização dos créditos, né, tributários, isso, que o senhor explicou aqui. Nada mais é do que a permissão aí da venda, quer dizer, alguém pode comprar essa dívida tributária. Vamos exemplificar aí como é que seria isso? Por exemplo, a União ela tem uma dívida para um crédito tributário para receber, né? Eu vou pedir para o senhor exemplificar aí para a gente. Eu costumo exemplificar e digo sempre que ela tem que seguir alguns preceitos, né, de um TAC, por exemplo, que é um termo de ajuste de conduta, em que o executivo, os procuradores, as partes interessadas firmam um determinado acordo. Então, nesse caso, o executivo, acho que tem que ter parecer dos procuradores, da Fazenda Nacional, e eles vão dar um parecer para colocar, você tem uma dívida a receber, não consegue receber, e essa dívida, eventualmente, ela pode ser disponibilizada.
tem várias formas. É como se nós fizéssemos um leilão dessa dívida. Olha, uma pessoa está me devendo para o Estado, para o município, 100 mil, mas por várias ações está em difícil cobrança, eu vou fazer uma licitação, uma venda dessa dívida. E uma pessoa pode dizer, olha, eu compro essa tua dívida por 80 reais, né? Teve um deságio de 20%. Muitas vezes pode compensar, já que a própria legislação diz que esse dinheiro, esse crédito que você recebeu antecipado, ele deve ser usado, no mínimo, 50% para a Previdência. E a outra parte para investimento. A legislação proíbe que esse recurso arrecadado, até pela Lei de Responsabilidade Fiscal, possa ser utilizado para gastos correntes, como pagamento de pessoal e outra atividade. Então, você investir um dinheiro que ia receber ou poderia não receber antecipadamente, gerando um bem para o cidadão, pode ser uma opção, mas tem que ser muito bem estudado, calibrado e com a participação dos procuradores da Fazenda Nacional. Vamos ouvir agora um pouquinho o deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro. Deputado, a sua crítica a esse projeto é principalmente a essa questão do desconto que o general Peternelli trouxe aqui, né? Nesse exemplo, por exemplo, a pessoa interessada, ela compraria a dívida por um valor menor. Esse é o ponto principal que o senhor faz crítica a esse projeto e, por isso, o senhor é contra a aprovação dessa proposta? Nós estamos vivendo um caso concreto, que gerou muita suspeição, que foi o Banco do Brasil, que vendeu para o BTG Pactual créditos rotulados de difícil recuperação, 2 bilhões e 900, por pouco mais de 300 milhões, sem que tivesse licitação. Agora, há muita contestação, eu mesmo tenho iniciativas no sentido de promover uma investigação dessa deliberação do Banco do Brasil, principalmente considerando, e lamentavelmente, que quem fundou o BTG Pactual e ficou anos a fio no BTG Pactual foi o ministro Paulo Guedes, que tem na sua estrutura vários ex-companheiros do próprio BTG Pactual. Então, esse é um exemplo. A grande questão, eu sei, das cautelas do deputado general Peternelli, e aí expôs, claro, mas a iniciativa privada observa critérios completamente diferentes do setor público. Tem força-tarefa para tudo. Por que não tem uma força-tarefa para a cobrança de tudo aquilo que é crédito dos entes federativos? Aqui no estado do Rio de Janeiro, quase fizeram, tentaram entregar 1 bilhão por 100 milhões e créditos do Estado que já estavam no refis, porque frequentemente tem campanhas para a recuperação desses débitos. Então, transferir para a iniciativa privada é uma confirmação, é uma confissão de incompetência. Então, é preciso que o setor público esteja estruturado com o objetivo de recuperar. Frequentemente tem campanhas. Então, eu não vejo razão para entregar para a iniciativa privada aquilo que é dever do poder público cobrar. É preciso, e aí eu acredito que possa haver um entendimento, definir para o setor público alguns mecanismos mais flexibilizados no sentido de possibilitar a negociação para a cobrança desses créditos e não entregar para a iniciativa privada, que gera muita suspeição. É uma porta aberta para práticas que não são compatíveis com aquilo que estabelece a Constituição, especialmente na questão da transparência e da moralidade. Além dessa questão aí da transparência, deputado, o senhor acredita também que há, então, uma perda de autonomia, então, dos estados e municípios da União ao repassar, então, ao vender essas dívidas tributárias para terceiros? Já houve, em Belo Horizonte, houve até uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Vereadores que comprovou os desvios.
Eles chamam de securitização, mas isso é um rótulo. Por outro lado, e aí há uma questão, quem fica com a responsabilidade em caso de fracasso sempre é o poder público. Então, por que os bancos são interessados? Eles são interessados porque eles veem aí a possibilidade de altos lucros. Imaginar, por exemplo, e aí geram dívidas, as dívidas da União, a dívida pública, entregaram nossas empresas estatais com títulos podres da dívida pública, da dívida interna e da dívida interna. Um escândalo. E nós ainda estamos aí debatendo isto. Entregaram parcela expressiva do patrimônio nacional e a dívida só faz crescer. Então, eu penso que é preciso um debate aprofundado e sempre de boa-fé. A boa-fé que eu sei, tenho certeza absoluta, que orienta a interpretação e as posições do deputado general Peternelli. Deputado general Peternelli, o senhor acredita que, o senhor citou aí no comecinho da nossa conversa, a questão do TAC, né, de um termo de ajustamento de conduta, no momento de se negociar esses créditos tributários. O senhor acredita que esse tipo de ação pode trazer mais transparência para o processo e o principal benefício da aprovação dessa proposta seria realmente o reforço aí dos caixas dos governos, aí dos estados, municípios e da União? Você repara, eu sempre insisto nos aspectos, né, da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade, que se traduz pela transparência, e para uma eficiência arrecadatória que o deputado Paulo Ramos citou muito bem. Eu compartilho das precauções que ele tem. Agora, você repara, muitas vezes, quando você renegocia uma dívida, como citou o deputado Paulo, e a pessoa concorda nessa renegociação de pagar essa dívida parceladamente, muitas vezes pode, numa situação específica, a antecipação desses recursos propiciar um investimento para uma atividade que vai ser benéfica para a população, como um tratamento de esgoto, como uma melhor condição da água. Então, isso daí vai fazer com que determinado projeto possa ser concluído antecipadamente. Se nós pudéssemos buscar uma correlação, é como se, olha, vou usar o dinheiro que eu vou receber nessa dívida para executar esse projeto. Bom, esse contexto vai levar 3 anos, mas eu posso antecipar, eu vou verificar se antecipando eu também consigo fazer a redução necessária naquele projeto de tal maneira que a população usufrua aquele projeto. Mas é muito sensível, então tem que ter exatamente essa preocupação. Isso que o Paulo citou da venda sem licitação é um absurdo em termos de legalidade, em termos de moralidade, né? Pode ter até um determinado contexto, mas nós temos que dar a maior transparência possível. Por isso que eu julgo válido, além da decisão do Executivo de antecipar esse recurso, de fortalecer o caixa, não para despesas correntes, e sim para investimento que venha favorecer a população. Mas ele tem que ser muito bem analisado e aceito pelos procuradores da Fazenda Nacional. Deputado Paulo Ramos, o senhor acredita que essa antecipação aí de receita que o deputado general Peternelli citou pode fazer diferença aí também para os estados e municípios nesse momento de crise? Ou o senhor acha que uma venda de créditos tributários com desconto, mesmo trazendo aí mais recursos aí para os caixas dos governos, mesmo assim o senhor é contra? Deixa eu dizer, a destinação do recurso, em relação a ela, não há divergência. A divergência são os mecanismos. Eu defendo que sejam mecanismos exclusivamente públicos, porque o Estado brasileiro tem que estar aparelhado até como medida preventiva, senão fica um modo contínuo. Eu acho que não há necessidade de repassar para um terceiro, né, deputado? Não há nenhuma. O Estado brasileiro tem que estar aparelhado para promover a cobrança. E, simultaneamente, nós darmos uma contribuição efetiva para que o número de devedores, os espertos, tem devedores sinceros e tem devedores espertos, tanto
que quando nós vamos ver quais são os devedores, nós temos devedores que vivem aí na opulência, tendo lucros, mas com uma chincana nos tribunais, porque tem, tanto que agora, no debate na comissão que trata da condenação em segunda instância, olha aí, estão sendo inseridos todos os ramos do direito. É pelo menos um debate. Por quê? Porque dizem no crime, quem tem recurso leva até as últimas instâncias. Não é isso? Expedientes procrastinatórios, mas no sistema tributário também. Quando nós olhamos a relação dos devedores, nós constatamos bancos, empresas de televisão, nós temos aí devedores que vivem na maior opulência, sendo até um desafio, que um investidor sincero, um devedor que não teve possibilidades de pagar, é uma coisa, mas alguém que driblou, por força do conhecimento da legislação, com escritórios importantes e que vão burlando e sonegando, isto é preciso um enfrentamento muito maior e só o Estado pode fazê-lo, só o poder público pode fazê-lo e nós temos competentes na Receita Federal, na Advocacia da União, o Estado brasileiro precisa se mobilizar, se estruturar para cobrar e impedir também novas práticas delituosas. Deputado Paulo Ramos, deputado general Peternelli, a gente está chegando ao finalzinho aqui do nosso bate-papo, aqui do Câmara Debate, né, falando sobre esse projeto de lei, esse projeto 459, uma proposta de 2017, que trata aí, então, da permissão da venda de créditos tributários da União, Estados e Municípios, aí com desconto, não é? Que é a chamada securitização dos créditos tributários. A gente está chegando aqui ao fim da nossa conversa. Eu queria que o deputado general Peternelli fizesse aí, então, as suas considerações finais, o deputado que defende a aprovação dessa proposta. Eu gostaria só de citar mais um exemplo, Jaci, que é o exemplo. Vamos supor que uma pessoa deva 100 mil e atrasou esse pagamento e não pagou. Bom, logicamente, sobre esses 100 mil, vão incidir multa, vai incidir juro. Vamos supor que esse contexto todo leve aquela dívida de 100 mil para um valor de 130, né? E se eu colocar essa dívida de 130 para ser vendida, vamos para melhor compreender, pode ser que eu obtenha por ela 100. Quer dizer, teve um deságio de 30, mas veio coincidir com o imposto que eu estava querendo receber. Volto a insistir que tudo isso tem que ocorrer dentro dos preceitos morais da administração pública, além do executivo. Eu acho que o procurador da Fazenda Nacional tem que participar. Na dúvida se isso pode cometer um ato de ilegalidade, eu concordo com o deputado Paulo Ramos, que nós estudemos até ter uma segurança efetiva para ocorrer essa atividade. Deputado Paulo Ramos, as suas considerações finais. Primeiro, agradecer a chance de rever o deputado general Peternelli, Jaciene, com vocês aí da nossa TV Câmara. Dizer o seguinte, tem havido renegociações, tem havido, mas sempre que há uma renegociação que envolva os bancos privados, sempre a redução chega a casa de 80% a 90%, como foi o caso agora do Banco do Brasil com o BTG Pactual, 2 bilhões e 900, 370 milhões, ainda vão abater algumas despesas. Então, a grande questão é que o Estado brasileiro, os entes federativos, devem estar aparelhados em condições de promover a cobrança. E eu tenho certeza absoluta que a Receita Federal, os procuradores da Fazenda, a Advocacia Geral da União, é preciso estruturar para disponibilizar meios, inclusive flexibilizando a possibilidade de negociação com toda a transparência. Por que entregar à iniciativa privada? Então, não vejo razão, lamento muito. Gostaria de ver os cofres públicos abarrotados de dinheiro, recuperando os seus créditos para investimentos naquilo que a população mais necessita. Não tem acontecido. De qualquer maneira, vamos continuar o debate.
Tá certo. A gente agradece ao deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, e também ao deputado general Peternelli, do PSL de São Paulo, conversando com a gente, fazendo aqui esse bate-papo, essa discussão sobre esse projeto de lei que trata aí, então, da venda de créditos tributários da União, estados e municípios. A gente fica por aqui e até a próxima. Obrigado.